começar a organizar a sua vida sem se esgotar no processo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. A gente ficou um tempinho aí, algumas semanas sem vídeo novo no canal, por motivos especiais, razões especiais, uma grande razão muito especial e com muita coisa para organizar, enfim, para vivenciar também aqui no offline. Eu precisei de um tempinho aí também para me reorganizar e organizar as ideias que eu queria trazer, continuar trazendo tanto aqui para o YouTube quanto para minhas outras redes sociais. E justamente pensando nisso, nessa questão de fim de ano, de muitas demandas, de organização que surge muito no final do ano, eu decidi trazer esse conteúdo para cá hoje, esse vídeo, para que a gente possa falar sobre isso, sobre como realmente conseguir organizar a nossa vida, planejar um futuro, né? Porque tem esse clima de planejar futuro nesse fim de ano, sem se perder de si, sem se esgotar. O que é muito comum de acontecer, pouca gente fala, é justamente isso, criar grandes expectativas e não conseguir dar conta disso tudo. Deixar que essas expectativas e essa organização, esse planejamento, ele gere mais uma ansiedade, até uma sensação de FOMO, um medo de estar por fora ou de perder alguma coisa, de achar que tem que fazer alguma coisa porque tá todo mundo fazendo. E isso não faz bem para nossa saúde mental e no longo prazo pode ser ainda mais prejudicial. Então fica aqui que hoje a gente vai falar sobre isso, sobre desmistificar algumas coisas importantes e como que a gente realmente pode construir dentro do nosso ritmo. A verdade é que essa organização, esse planejamento, sem um acolhimento, sem um olhar para si mesmo, um processo de autoconhecimento, pode virar realmente só mais uma fonte de ansiedade e não ajudar em nada. Mais uma fonte de ansiedade ou algo que vai ficar ali guardado e nunca mais vai ser lembrado, que no final só do próximo ano que talvez seja recordado. Então, antes de querer dar conta de tudo, de querer organizar tudo de uma vez, de querer planejar tudo de uma vez, montar um grande plano para o próximo ano, talvez a melhor coisa a se fazer seja organizar as expectativas. Quais são as expectativas para o próximo ano? Dizendo agora próximo ano, porque o próximo mês já é o próximo ano, se a gente for parar para pensar. Mas eu não tô querendo dizer para deixar de lado dezembro. Dezembro ainda tá aí, a gente ainda pode viver dezembro. Mas eu digo como que a gente pode realmente planejar esse próximo ano olhando para essas expectativas que estão sendo criadas. Quando eu falei sobre FOMO, que é muito comum também nessa época do ano, eu posso fazer um vídeo só falando sobre isso, que acontece muito nessa época do ano. É um processo de acreditar que precisa pertencer, mas sem muito filtro. Então, tudo que vê acha que tá por fora, não filtra num sentido de, será que isso faz sentido pra mim? Então, por exemplo, se tá todo mundo fazendo crossfit, então, poxa, eu devo estar ficando pra trás porque eu não tô fazendo. Se tá todo mundo correndo, poxa, eu devo estar ficando pra trás porque eu não tô correndo. E aí, o que é muito comum de acontecer é, por exemplo, a pessoa não correu nesse ano, mas sentiu muito que ficou para trás ou que deveria ter feito isso, porque parece que é legal ou parece que vai fazer sentido. Olha, fulana emagreceu fazendo isso, então, ou fulana conseguiu o shape fazendo isso, então é isso que eu devo fazer. Sem criar um filtro mesmo de faz sentido dentro da minha rotina. Bom, eu posso experimentar que talvez vá fazer sentido, e isso é ótimo, eu posso sim experimentar, não quer dizer, então tá todo mundo fazendo, eu vou ser o diferentão e não vou fazer, não é sobre isso, é sobre saber filtrar com consciência. Então eu posso experimentar e ver se eu gosto, mas não me forçar a fazer algo só porque tá todo mundo fazendo ou porque eu vou me sentir de fora de alguma coisa. Então a pessoa não fez isso nesse ano, achou que ficou devendo, sei lá pra quem, né, pra ela mesma, e aí empurra pro próximo ano. Não, no próximo ano eu vou correr meia maratona. Só um exemplo. No próximo ano eu vou correr meia maratona. E aí só joga essa expectativa para o próximo ano sem filtrar. Por que eu não fiz esse ano? Sem olhar, refletir. Por que eu ainda não fiz?
Eu tenho motivos para isso? Talvez o meu condicionamento ainda não seja bom o suficiente para isso. Talvez eu realmente não tenha me preparado o suficiente. Como eu posso começar pequeno nesse processo? Como eu posso olhar para isso e diminuir, sabe? Não é fazer uma lista de tarefas, não é criar grandes coisas só jogando essas expectativas, é construir mesmo esse filtro consciente. Essa organização, esse planejamento deve servir para reduzir ruído mental, tornar as decisões mais coerentes, mais conscientes, nos ajudar a viver melhor. Não só produzir melhor, mas viver melhor. E viver melhor aqui que eu digo é realmente estar consciente das decisões que toma. Para isso, essa organização prévia, ela também precisa ser consciente. Então lembre disso. Faça mais perguntas a si mesmo em relação ao que tem planejado para o próximo ano, as expectativas que tem para o próximo ano e o que está sendo colocado para esse próximo ano. É partir do ponto de organizar a vida real e não a vida ideal. O que isso significa? Não é criar um grande ideal para o próximo ano, de mais uma vez empurrar coisas que não estão sendo coerentes com, por exemplo, eu vou correr uma meia maratona, mas o que eu preciso fazer antes disso, para que eu consiga, de fato, talvez correr uma meia maratona. Esse é só um exemplo. Então, às vezes o que acontece é essa organização da vida ideal, que a vida real é deixada de lado. É deixado de lado os comportamentos que precisam ser modificados, e isso não pode acontecer, porque é através dos nossos comportamentos que a gente gera qualquer mudança. Então, lembre disso e olhe com carinho, com cuidado para os comportamentos que foram vivenciados nesse ano, para que a organização, a partir daqui, seja consciente, seja coerente, tanto com a vida que se quer viver, talvez sim com esse ideal, mas não vivendo no ideal, arcando com as decisões que precisam ser tomadas aqui, com os comportamentos que precisam ser adotados aqui, no presente. Faça esse movimento de se fazer mais perguntas, de olhar com consciência para tudo que tem sido feito e o que realmente precisa mudar. E aí comece esse processo de organizar o que precisa de organização, de olhar para o que precisa ser visto. Porque é assim que a gente constrói um verdadeiro comprometimento. Porque começa com consciência e continua com ela.